Boa tarde, tudo bem? Graças a Deus, quinta-feira, mais um dia, vamos à nossa aula? Então hoje nós vamos trabalhar matemática e história. Matemática faremos as correções das páginas 108 e 109 e no livro de atividade 99. E como atividade faremos no livro da disciplina, páginas 111 e 112 e o livro de atividade 101 e 102, tá bom? Então em história a gente já fala já. Então pegue por gentileza a página 108. Nós estamos estudando sobre a área de uma superfície. Então lá no número 4, vocês tinham que calcular a área do retângulo, que é a figura rosa, e a área do quadrado, que é a figura verde. E a unidade de medida utilizada nesse exercício foi o quadrado. Então cada quadradinho seria uma unidade de medida. Então aqui nesse retângulo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então qual que é a unidade de medida dele? Qual que é a área dele? São 8 quadradinhos. E depois esse aqui, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então qual que é a área que ele ocupa? É de 9 quadradinhos, tá bom? Então o retângulo são 8 quadradinhos e o quadrado 9 quadradinhos. Depois vocês tinham que calcular esse aqui em triângulo. Lembrando que cada quadrado dele formam 2 triângulos. Então eu vou começar pelo quadrado. Aqui eu tenho 2, mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8, mais 2, 10, mais 2, 12. Agora aqui é só 1, ó. 12 aqui. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, na letra A, quantos triângulos da malha cabem no triângulo azul? Então, cabem 18 triângulos. Qual é a área do triângulo azul? Então, vocês poderiam colocar 18 unidades de medida ou 18 triângulos na malha, porque lá não pediu para calcular em triângulos. Então, é em triângulos que eu tenho que calcular. Na página 109, vocês tinham que calcular a área que ocupa essa figura de cachorrinho aqui. E eles deram 2 unidades de medida. Elas deram a unidade de medida de quadrado, primeiro, e depois, como unidade de medida, o triângulo. Vamos começar pelo quadrado. Então, eu tenho aqui, ó, os quadrados. A área não é o lugar que ele ocupa? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E se eu juntar esses dois aqui, ó, forma mais um. Então, 16. São 16 quadrados. E o triângulo? Agora, eu tenho que dividir cada quadrado em 2. Então, aqui, ó. Aqui eu teria 2 triângulos, mais 2. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 32. Então, são 32 triângulos, tá bom? No número 7, vocês teriam que fazer um retângulo. Na verdade, 2 retângulos com a mesma quantidade da figura amarela. Na figura amarela, eu tinha 12 quadradinhos. Então, como que vocês fariam a primeira possibilidade? Vocês teriam que fazer assim, ó. Seguido, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá? E o outro retângulo seria esse aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Isso aqui não é quadrado. Por que não é quadrado? Ó? Porque aqui em cima ele tem 4 quadradinhos. E na lateral ele tem 3. Então as medidas deles são diferentes. Para ser quadrado, aqui teria que ter 4, aqui teria que ter 4, tá? Então, isso aqui é um retângulo. Agora, peguem, por favor, a página do livro de atividade 101. Olhem lá, do livro de atividade 101, vocês também teriam que calcular a área da superfície desse peixe aqui. Então, tem uma superfície e tem o peixe que ocupa aqui um espaço. É a área dele que vocês têm que calcular. Primeiro em quadrado. Então, vamos contar em quadrado primeiro. Aqui tem triângulo, aqui tem triângulo. Então, aqui eu já tenho um quadrado, que eu juntei os dois triângulos formam um quadrado. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui 7, aqui 8, aqui 9.
O número 2. Paulo, amigo de André, também fez um desenho usando o quadrado como unidade de medida. Então, também aqui o quadrado é unidade de medida. Registre a área da superfície do desenho. Então, a área aqui, ó. A área que ele ocupa nessa superfície. Então, se eu tenho como medida o quadrado, eu tenho que contar cada quadradinho. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Então, a área de superfície, 23 quadrados, tá? E o 3 ali era pessoal, tá certo? Então, vamos à nossa atividade? Pegue, por gentileza, agora o livro da disciplina, na página 111. Nós vamos começar um novo conteúdo. Então, olha aí, hoje nós vamos iniciar um conteúdo novo, que é a multiplicação. Se eu perguntar para vocês, o que é multiplicação? Você fala assim, é vezes. Será que é vezes? Vamos ver isso então? Pegue então na página 111, olha lá. Em diversos momentos do dia, há situações que podem ser resolvidas usando a multiplicação. Então, nós utilizamos o sinal de vezes para uma multiplicação. Então, quando nós utilizamos a soma, quando nós somamos, quando nós adicionamos, quando nós juntamos, é o sinal de mais, né? Aquela cruzinha. Depois, quando nós subtraímos, quando nós perdemos, quando nós temos que tirar, quando nós temos que chegar até, é a subtração, que é aquele sinalzinho deitado de menos. E agora, na multiplicação, é o sinal de vezes, que é representado pelo X, tá? Então, olha a primeira situação aí, ó. Observe a quantidade de biscoitos. Então, eu vou colocar esses copos para a gente poder tentar assimilar melhor aqui. Então, eu tenho 4 copos aqui, ó. Os meus canudos e os meus palitos vão representar os biscoitos. Então, eu tenho aqui, ó, 2, eu tenho aqui 2, eu tenho aqui 2 e eu tenho aqui 2. Então, esses aqui são os meus biscoitos que eu estou representando, tá? Então, observe que eu tenho a mesma quantidade em todos. Eu tenho 2, eu tenho 2, eu tenho 2, eu tenho 2. Na forma aditiva de adição, como que eu iria representar isso? Então, eu iria representar assim, ó. Eu tenho 2 mais 2 mais 2 mais 2. Que dá igual, então vamos lá. 2, 4, 6, 8. Eu estou contando de 2 em 2, porque todos têm 2, que daria 8. Mas existe uma forma mais rápida. Quantas vezes eu tenho a quantidade 2? Eu tenho uma vez a quantidade 2, eu tenho 2 vezes a quantidade 2, eu tenho 3 vezes a quantidade 2, eu tenho 4 vezes a quantidade 2. Então, 2 mais 2 mais 2 mais 2 é igual a quê? 4 vezes o 2. Eu não coloquei 4 vezes 2? 1, 2, 3, 4. Então, 2 mais 2 mais 2 mais 2 é igual a 8, que é a mesma coisa que 4 vezes 2, que também vai dar 8. Vamos um outro exemplo aqui. Vamos supor que agora eu coloque essa quantidade aqui, ó. Coloquei essa quantidade. Agora eu estou utilizando esse aqui, ó. Como que eu represento? Aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 4. Então, eu tenho 4 na forma de adição. Eu tenho 4 mais 4 mais 4. Então, agora eu estou contando de 4 em 4. Então, aqui não tem 4? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, 4 mais 4 mais 4 é igual a 12. Mas quantas vezes eu repeti a quantidade 4? Eu repeti 1, 2, 3. Então, 4 mais 4 mais 4 é igual a 12. Então, 3 vezes 4 é igual a 12. Opa, esse igual que ficou errado aqui, ó. Então, ó, 1, 2, 3. 3 vezes que? O 4 é igual a 12, tá? Mas vamos supor que eu coloque agora nessa quantidade. Então, aqui tem 4, aqui tem 4 e aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho 4 mais 4 mais 7. Dá para eu fazer a multiplicação desse jeito? Não, né? Porque eu consigo fazer a multiplicação quando todos têm a mesma quantidade.
A não ser que eu poderia fazer 2 vezes o 4, porque aqui não tem 2 vezes o 4. Então, 2 vezes o 4 mais o 8. Mas fazer igual nós estamos fazendo aqui, ó, não tem como, porque precisam ter todos o mesmo valor, tá certo? Quanto é a quantidade pequena, fica mais fácil, mas vamos supor que fosse assim, 50 vezes 5. Vocês iam contar um de cada vez? Não, né? Vocês poderiam fazer a multiplicação. Então, a multiplicação, ela agiliza a nossa conta, tá? Segunda situação. Nesta caixa de bombons, há 3 fileiras com 4 bombons em cada uma, ou 4 fileiras com 3 bombons. Para saber o total de bombons que há na caixa, nós multiplicamos o número de fileiras pela quantidade de bombons em cada fileira. Vamos lá no exemplo. Agora eu vou utilizar os copinhos descartáveis. Então eu tenho aqui, ó. Eu tenho 3 aqui, cada uma. Olha aqui, então eu dispus esses copos aqui do jeito que está ali no livro. Então, se eu imaginar que isso aqui é uma fileira, que isso aqui é uma fileira, que isso aqui é uma fileira, eu vou falar que eu tenho 3 fileiras, ó. Uma fileira, 2 fileiras, 3 fileiras. E cada fileira tem 4 bombons, ó. 1, 2, 3, 4. Então, eu coloco assim, que eu tenho 3 fileiras vezes 4 bombons. Então, ó, uma fileira tem 4 bombons. 2 fileiras tem 4 bombons. 3 fileiras tem 4 bombons. Ou também eu posso dizer que minha fileira é assim, ó. Uma fileira, 2 fileiras, 3 fileiras, 4 fileiras. Só que se eu considerar que essa aqui é uma fileira, quantos bombons tem em cada fileira? Tem 3, não é? Então eu falaria assim, ó. 4 fileiras vezes 3 bombons. Então, significa que em cada fileira eu tenho 3 bombons. Uma fileira com 3 bombons. Outra fileira com 3 bombons. Outra fileira com 3 bombons. E outra fileira com 3 bombons. Aqui é a mesma coisa. São 3 fileiras. Uma fileira, 4 bombons. Outra fileira, 4 bombons. Outra fileira, 4 bombons. Quanto que dá isso aqui? Então, vamos lá. Se aqui eu tenho 4, vamos na primeira situação. 3 fileiras. 1, 2, 3. Com 4 bombons. Então, aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 4. 4 mais 4 mais 4, quanto que dá? 4, 8, 12. Então, 3 vezes o 4 dá 12. Ó, uma vez o 4, 2 vezes o 4, 3 vezes o 4, dá 12. E o inverso também, ó, aqui eu só inverti a posição. Aqui é 3 vezes 4, aqui é 4 vezes 3. Também, ó, aqui, ó, eu não tenho uma fileira com 3, outra fileira com 3, outra fileira com 3, outra fileira com 3. Então, eu tenho 3 mais 3, 6. Mais 3, 9. Mais 3, 12. Tá? Então, quando vocês forem ver essa multiplicação, tanto faz eu contar assim, só que se eu conto assim, cada uma representando minha fileira, eu tenho que ver quantos bombons tem aqui. Se eu conto assim, ó, eu tenho que ver quantas fileiras tem e quantos bombons tem aqui. Ok? Essa foi a segunda situação, tá? Agora, a próxima página. Terceira situação. Uma panificadora vende cada sanduíche por R$5. Observe a tabela com o valor arrecadado de acordo com a quantidade de sanduíches vendidos. Então, um sanduíche custa R$5. Se ele comprar mais um sanduíche, não serão 5 mais 5? Não seriam 2 vezes 5? Aqui não tem 5 mais 5? Quantas vezes eu tenho 5? Uma vez, 2 vezes. Se ele comprar 3 sanduíches, não serão 3 vezes os R$5, ó. Um sanduíche, 2 sanduíches, 3 sanduíches. Então, serão 3 vezes 5. Se ele comprar 5 sanduíches, então, um sanduíche é R$5. Então, um é R$5, 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 R$5. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 vezes R$5, tá bom? Aí, no livro de vocês, só colocam 3 sanduíches. Então, são 3 sanduíches por R$5 cada. Então, a quarta situação nós vamos fazer aqui na lousa. Observe os pares que podem ser formados com 2 meninos e 2 meninas,
de modo que cada par tenha um menino, uma menina. Então, eu tenho aqui, ó, 2 meninos e aqui eu tenho 2 meninas. Só que eles só podem formar par de menino e menina. Então, como que eu vou fazer essa combinação? Ó, então, esse aqui, ele pode primeiro formar com esse, porque não é um menino e uma menina. Então, a primeira situação seria ele com ela. Opa, o desenho dela aqui. Então, essa seria a primeira situação, tá? Então, ele com ela. Depois, é um menino e uma menina, então eu posso pegar ele com ela. Então, ele com a menininha ali. Com essa aqui. De baixo agora. Então, aqui eu já consegui formar os pares, ó. Não tem como eu combinar ele com mais ninguém. Porque esse aqui combinou com esse e esse aqui fez a combinação com esse. Não tem mais ninguém aqui para eu combinar. Agora, não tem nenhuma possibilidade mais. A única possibilidade seria uma vez com essa e outra vez com essa. Agora, nós vamos ver a outra possibilidade. A primeira possibilidade, posso pegar ele com ele? Não posso, porque é para formar par de menino e menina. Posso pegar esse com essa? Posso. Então, é a outra possibilidade. Então, seria ele com ela. E qual a minha outra possibilidade? Ele com ela. Pronto. Tem mais alguma possibilidade para eu fazer aqui? Não, né? Acabou já. Então, pelas combinações feitas na tabela, há 4 pares diferentes. Ó, esse aqui é diferente desse aqui, que é diferente desse aqui, que é diferente desse aqui. Cada um dos 2 meninos podem formar par com cada uma das 2 meninas. Então, como que eu posso fazer essa multiplicação? Essa combinação ficou o quê? 2 vezes 2. Então, 2 vezes 2. Que deu igual quantas combinações? 4 combinações. Vamos às atividades. Agora pegue, por favor, no livro de atividade, página 101. Olhem lá. Registre as respostas usando a adição de parcelas iguais e a multiplicação. Então, letra A. Um carro tem 4 rodas. Quantas rodas tem 5 carros? Bom, um carro tem 5 rodas. Agora, eu tenho que imaginar 5 carros. Primeiro, vou fazer o de da adição. Então, ó, um carro tem 4 rodas. Um carro, 2 carros. Esse 4 representa as rodas, tá? Um carro, 2 carros, mais 3 carros, mais 4 carros, mais 5 carros. Ok? Então, aqui, ó. 4 rodas, um carro. 4 rodas, 2 carros. 4 rodas, o outro carro, 3 carros. 4 rodas, o outro carro. 4 rodas, o outro carro. Então, aqui eu tenho 5 carros. Então, eu tenho aqui, ó. 4 mais 4, mais 4, mais 4, mais 4. Agora eu vou contar de 4 em 4, então. 4 mais 4, 8. Mais 4, 8. 9, 10, 11, 12. Mais 4. 3, 14, 15, 16. Mais 4. 17, 18, 19, 20. Então, tudo isso aqui deu 20. Mas vocês lembram que eu falei que quando os números são iguais, quando as parcelas são todas iguais, posso usar a multiplicação? Porque aqui são todos iguais, ó. Então, quantas vezes eu repeti aqui o número 4? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 vezes 4. Eu tenho 5 carros vezes 4 rodas cada um. Tá bom? Que dá quanto? 5 vezes o 4. Uma vez o 4. 4. 2 vezes. Mais 4. 8. 3 vezes o 4. Mais 4. 12. 4 vezes o 4. Mais 4. 16. 5 vezes o 4. Mais 4. 20. Tá? Então, a soma tem que dar o mesmo resultado aqui da multiplicação. Dá 20. Vocês vão fazer isso com todos. A aranha. Uma aranha tem 8 pernas. Quantas pernas tem 3 aranhas?
Então, se uma tem 8, vocês vão calcular agora 3 aranhas. Então, na adição, 8 mais 8 mais 8. Quantas vezes eu repeti o número 8 aí? A C, uma galinha tem 2 pés. Quantos pés tem 7 galinhas? Então, uma galinha, 2. Então, 2 mais 2 mais 8, 7 vezes, tá? A mesma coisa com o ovo. O número 2, complete as tabelas multiplicativas. Então, eu tenho uma tabela assim, ó. Aqui embaixo está o 2 e aqui em cima eu tenho aqui o vezes. Depois eu tenho aqui 0, 1, 2 e assim vai indo, né? Então, aqui, ó, 2 vezes 0. 2 vezes 0, eu não tenho nada. Quanto que é 2 vezes nada? É nada. Põe aqui. 2 vezes o 1. 1 vezes o 1, 2 vezes o 1. 2 vezes o 1, 2. 2 vezes o 2. Então, 1 vez o 2, 2 vezes o 2. 2 mais 2, 4. 2 vezes o 3. 1 vez o 3, 2 vezes o 3. 3 mais 3, 6. Então, vocês vão fazer isso com todos. Observem aqui que a gente fala que é tabuada. A gente usa esse termo, tabuada. Na tabuada do 2, ele sempre aumenta de 2 em 2, ó. 0, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4. Então, tem uma regularidade. Então, aqui sempre vai acrescentar mais 2, tá bom? A mesma coisa vocês vão fazer com o número 3. E na página 102 agora, também com o número 4 e também com o número 5. Embaixo, o número 3 está assim: quantas combinações podemos obter com diferentes tipos de objetos e cores? Complete o quadro recortando as figuras da página seguinte e colando de acordo com as indicações. Então, esse próximo aqui, ó, vocês vão ter que recortar essas bolas e cores e colar aqui, tá bom? Então, aqui você cola as bolas, aqui você cola os livros, aqui você cola a menininha e aqui os dados, na ordem que você quiser. Depois aqui, quantas combinações você obteve? Então, lembrando que você tem 4 cores e tem 4 objetos de cores diferentes. Então, quantas combinações aqui você conseguiu combinar esse com esse, esse com esse, esse com esse, esse com esse? Quantas combinações deram? Depois, represente essa situação com a multiplicação. Se eu tenho 4 objetos e eu fiz 4 combinações, qual que foi esse resultado? Tá? Da multiplicação. 4 vezes 4 deu quantas combinações? Tá certo? Hoje terminamos matemática. Não se assustem, é início de conteúdo novo, tá bom? Nós vamos trabalhar mais vezes. Fiquem tranquilos que tudo quando é novo é um pouquinho mais difícil. Mas conforme nós vamos aprendendo, nós vamos melhorando o jeito de raciocínio, tá bom? Vamos então para a história. Em história, nós vamos fazer as páginas 67 a 70 e o livro de atividade 227, tá? Em história, nós estamos vendo os diferentes espaços que nós temos em um município. Nós vimos que alguns são públicos e alguns são privados. Os públicos são aqueles que todos têm acesso livremente. Porém, alguns deles eu preciso permissão. Por exemplo, se eu for na Câmara, se eu for conversar com o prefeito, eu preciso marcar um horário. Mas ele é público. E esses espaços públicos são mantidos pelo governo, tá? Então, página 67. Os espaços públicos dizem respeito aos locais que são mantidos pelo governo. Os espaços privados são mantidos e organizados por pessoas ou empresas. Um exemplo da nossa escola. Nossa escola ela é pública ou é privada? Ela é privada, né? Porque são pessoas que mantêm ela, não é o governo que mantém ela. Os pais de vocês vão lá, pagam por esse serviço, não é o governo. Uma escola pode ser mantida pelo governo, no caso é pública, ou ser administrada por um grupo de pessoas. Em caso que se trata de um espaço privado, a escola é particular. Então, nós não estudamos, vocês não estudam numa escola pública, vocês estudam numa escola particular, tá? Existem vários tipos de espaços públicos, como hospitais, por exemplo, a Santa Casa de Jacareí é um espaço público, lá o UPA é um espaço público. Albergues são locais onde as pessoas geralmente
Mas os moradores de rua vão passar a noite lá porque eles às vezes não têm onde, às vezes não, né? Eles não têm onde morar e acabam indo nesse local para se abrigar. E outros lugares também. Esses lugares são abertos a toda a comunidade e pertencem a todas as pessoas. Aprender a cuidar desses lugares, a cuidar do que é de todos, deve ser uma atitude de todas as pessoas, pois faz parte da cidadania. Então, nós, enquanto cidadãos, nós temos a responsabilidade de cuidar o que é o espaço público. Mesmo sendo meu espaço, é espaço seu também. Então, tanto você quanto eu temos essa responsabilidade. Apesar do governo ter a responsabilidade de cuidar da iluminação, da limpeza, é nossa responsabilidade de cuidar. Aqui no Parque dos Príncipes estão fazendo ali um parque linear, né, reto, muito bonito. E daí, todos podem ir, não podem ir livremente? Mas se chegar alguém lá começar a pichar, pode? Não, né? Porque esse espaço é meu, mas é dele também. Então, compete a ele cuidar. A pessoa vai poder ter lixeira lá, mesmo que não tenha lixeira. Apesar de ser responsabilidade da prefeitura manter também lixeiras nesse local. Mas vamos supor que não tenha ainda. Você vai poder jogar ali no chão? Ah, é público mesmo, é de todo mundo? Não, porque nós temos a responsabilidade, nós temos que praticar essa cidadania, tá? Temos a responsabilidade de cuidar do que é público. Próxima página. O que é cidadania? É um conjunto de atitudes das pessoas em relação ao espaço público. Veja nos quadros abaixo algumas regras de cidadania, algumas regras que todos nós devemos manter. Olha ali, ajudar a manter limpas as ruas, as praças, as áreas verdes e as praias. Não é porque é público que eu vou poder jogar no chão papel, que eu vou poder jogar lixo, né? Que eu não vou varrer, por exemplo, a minha calçada ali. Apesar de ser a minha calçada, é um espaço que todos circulam, então eu também tenho que manter ela limpa. Eu também tenho que manter ela sem buraco, porque alguém pode passar ali, pode quebrar o pé, torcer o pé, pode se machucar, sofrer um acidente. Separar o lixo reciclável do lixo orgânico. Então, também é minha responsabilidade enquanto cidadão, eu vou contribuir com o meio ambiente. Respeitar a comunidade participando da vida comum. Eu preciso me comunicar com as outras pessoas de um jeito educado, né? Conversar com as outras pessoas, ser cordial. Cuidar do patrimônio cultural. Nós estudamos o que é patrimônio cultural. Nós não cuidamos deles, como as novas gerações terão acesso a essa história do nosso passado, né? Então, olha ali. Todos nós temos o direito de utilizar o espaço público e dever de manter limpos e conservados. Então, é meu direito, mas eu tenho o dever também. Eu tenho a responsabilidade, eu tenho o dever de manter ele limpo. Há diferentes formas de usar os espaços públicos. Alguns podem ser usados para lazer. Por exemplo, praça, parque. A gente vai lá para se divertir, para espairecer, né? Para respirar, para conversar. Respirar, que eu digo, respirar um ar puro, né? Esquecer um pouquinho dos nossos afazeres diários. E também há outros que abrigam instituições que fazem parte da administração pública. Olha aí do lado que é uma instituição. São organizações criadas por leis com o objetivo de atender a necessidade da sociedade ou comunidade. Por exemplo, uma biblioteca. Jacareí tem uma biblioteca, vocês já foram lá? Algumas pessoas não têm fácil acesso a um computador ou ao livro, então nós temos a biblioteca para que a pessoa vá lá, leia, faça as pesquisas. Também tem os hospitais, nem todos conseguem ter um convênio para pagar. Então tem o hospital público, que é uma instituição também, que a pessoa vai lá, passa por consulta e se cuida, tá? As escolas também é uma instituição, nem todos conseguem pagar uma escola privada, então também tem as escolas que vão aí dar a educação, que é um direito de todos. Página 69. Vamos ver o primeiro espaço público, que é chamado de institucionais. Olha ali, são escolas, hospitais, bibliotecas e prédios públicos. Por exemplo, um prédio público é a prefeitura, a câmara é um prédio público, tá? Aí a gente tem uma imagem de uma prateleira de livros da biblioteca, chamado Mário de Andrade, no centro de São Paulo. É uma das bibliotecas mais importantes da cidade. Olha, muito bonita por sinal, né?
Depois, embaixo, tem espaços públicos de circulação. Então, primeiro nós falamos institucionais, agora são de circulação, que são o quê? As ruas e as praças. Daí temos espaços públicos de lazer, que são os jardins, os parques, as quadras de esportes, praias. Por exemplo, no Parque da Cidade tem uma quadra de basquete, tem uma quadra lá de tênis, né? É público, qualquer um que quiser ir até lá vai poder esperar a vez, né? E se estiver disponível, vai poder utilizar. E também tem espaços públicos de preservação, que são os parques e reservas ecológicas. Próxima página. Vamos para nossas atividades agora. Complete o trecho a seguir com palavras que estão no quadro: escola municipal, rua, hospital e posto de saúde. Todos esses aqui são espaços públicos, tá? Diariamente, Lúcia e Jairo levam os filhos para onde estudam. Atravessam com atenção. Quando chega a época de vacinação, dirigem-se ao... E caso tenham algum problema de saúde, procuram o... Então, vocês vão completar essas palavras. Todos esses aí são espaços públicos. Número 2. É correto afirmar que todo espaço público pode ser frequentado livremente pela comunidade? Explique sua resposta. Então, eu posso afirmar que todo mundo, qualquer espaço público, eu posso chegar e entrar livremente? Então, se vocês lembram, já respondo, senão vocês consultem aí para poder responder. 3. Escreva um exemplo de cada espaço público da cidade de acordo com a classificação. Então, vocês vão ter que dar um exemplo de espaço institucional, o nome de um espaço institucional, de circulação e um de lazer, tá? Agora, livro de atividade, na página 227. Número 1. Classifique os espaços públicos de acordo com o tipo de cada um. Letra A, vocês vão colocar quando for institucional, a letra B quando for de circulação e a letra C quando for de lazer. Quadro de esportes. Quais desses espaços são? A praça, a biblioteca, a rua, o hospital e o parque municipal. Número 2. Observe a imagem e responda as questões propostas. Observando a imagem que é para responder, tá? Letra A. Quem é o responsável pela limpeza pública? Então, pela limpeza das ruas, nós falamos que é um espaço público, livre para qualquer pessoa circular, é um espaço de circulação, mas quem que é o responsável pela limpeza? B. Analisando a imagem, o que você pensa a respeito da atitude das crianças? Dá uma olhadinha ali, o que elas estão fazendo? C. Cite outra atitude importante para a preservação dos espaços públicos, tá bom? Então, ficamos por aqui. Até amanhã, se Deus quiser. Obrigada pela aula de hoje. Tchau!